Eu já estou com o Dr. Leandro Teles. Seja bem-vindo. Obrigado, Kátia. Mas tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem também. Hoje vamos falar sobre tipos de ansiedade. Que tema, hein? Esse é o transtorno neurológico, psiquiátrico mais comum do mundo. Afeta Ansiedade. muita gente, não Muita é, gente. Dr. Leandro? A gente estima em torno de 1/3 da população adulta vai ter quadros de ansiedade patológica em algum momento da vida. É muita gente. São milhares e milhares de brasileiros que sofrem de ansiedade em níveis patológicos. Agora, em níveis patológicos, agora falar de gente ansiosa, então, é muito mais que 1/3 da população. Como né? traço de personalidade, extremamente comum. Até porque nossa sociedade, ela estimula a ansiedade. A velocidade da informação, a quantidade de afazeres, nosso ritmo de sono, isso favorece as pessoas a se sentirem muito ansiosas no dia a dia. Olha, a gente tem mitos e verdades aqui, vamos ver? Vamos lá. Olha, ansiedade é sempre sinal de doença. Isso é um mito. É um mito. Então a ansiedade, ela é uma resposta normal do nosso corpo, do nosso cérebro. É uma questão de apreensão, né? Nosso cérebro prepara o corpo para algo que é desafiador, que é diferente ou que é perigoso. Então sentir ansiedade em alguns momentos é normal, é até bom. Você vira o foco, seu coração bate mais rápido, sua pupila dilata. Então, é uma forma saudável de encarar algumas situações. Só que, às vezes, o sistema se desregula, Kátia. E aí nasce a doença. A doença acontece quando você se sente assim, fora do momento correto. Na frente de algo que não é desafiador, não é ameaçador, ou quando você sente de forma muito desproporcional. Os sintomas são muito avassaladores. O risco vai e o sintoma fica. Então você tem ansiedade, às vezes, no dia a dia, no encontro social, ou que você perde o sono. Até normal. Então, na verdade, Pontinho, né? um pouco de ansiedade é normal. Tem que ter um alvo, tem que ser proporcional e tem que ter uma duração curta. Se você tem fora do contexto desproporcional ou por muito tempo, você está doente, você está adoecendo. Então é importante você rever alguns conceitos para voltar à normalidade. Vamos ver mais uma? Bora. Pessoas com muita ansiedade raramente apresentam sintomas físicos. Isso é um mito, é um absurdo. A ansiedade, ela traz sintomas psíquicos, por exemplo, medo, pressão antecipatória, se preocupar com o futuro, foco no futuro, insegurança, irritabilidade, intolerância. A ansiedade traz sintomas também cognitivos, como desatenção, déficit de memória, e traz muito sintoma físico. Tem muita gente que sente ansiedade no corpo, com tontura, uma sensação que está num barco, está meio assim desequilibrado, com o coração que dispara fora de hora. Quer dizer, não aconteceu nada, é como se tivesse aquela descarga de adrenalina? Exatamente. Como não? Existe uma descarga de adrenalina, como se fosse um alarme desregulado. Sei. Por exemplo, um alarme de incêndio, tem que disparar quando está pegando fogo. Sim, ele dispara fora do horário. Pode respiração curta, tem gente que procura o médico com falta de ar e ansiedade. Às vezes, desarranjo intestinal, problemas sexuais, ejaculação precoce, baixa libido, insônia. Então, a ansiedade ela se manifesta na parte psíquica, na parte física e na parte cognitiva. Então, ela é uma doença que simula outras tantas doenças, né? Então, a pessoa pode ter dores de cabeça, tensão muscular, por isso que é uma doença tão complicada. E por isso que muitas vezes o diagnóstico é demorado, né? É muito comum a pessoa não reconhecer. Ela acha que o problema está num outro órgão. Então, às vezes, ela procura o médico com dor de cabeça e vai ver, era a ponta de um iceberg. O resto era ansiedade. Mas sabe o que eu acho engraçado? O nosso corpo é tão sábio, mas às vezes ele prega uma peça na gente, né? Porque a gente acha que a gente não tá tão tenso. Mas se a gente analisar friamente, a gente está muito mais tenso do que a gente acha que está, né? É que o nosso corpo, Kátia, ele aguenta muito. Se a gente pegar organismos jovens, as coisas vão ser impostas, o corpo vai dando um jeito. Ele aperta mais um pouquinho, dá mais um jeito, só que de repente parece que ele estoura de uma vez só. Então a ansiedade quase sempre é fruto já de um acúmulo de estressores, né? E aí você fica com essa inabilidade. A pessoa ansiosa, ela funciona como uma lupa, ela amplifica muito o sofrimento. Um pequeno estresse passa a ficar grande. Gigante, né? Mas você tem razão, a gente aguenta demais e o nosso corpo às vezes demora para pedir socorro. E quando pede, nem sempre ele é claro. Às vezes ele apita num outro órgão para avisar, tá na hora de frear, né? Frear, desacelerar, né? Está na hora de rever alguns conceitos, alguns hábitos, para trazer de volta a normalidade. A ansiedade pode simular e agravar várias doenças. Verdade. Muitas vezes simula quadros respiratórios, aquela síndrome do intestino irritável está relacionada à ansiedade, dores no corpo. Então, ele é um grande simulador. Então, às vezes, o paciente acha que está com problema num outro órgão e, na verdade, tudo é ansiedade. Outra coisa é que ela agrava realmente. Ela pode agravar a hipertensão,
A pessoa tem hipertensão, piora com a ansiedade. Ela pode agravar o diabetes. Ela pode abaixar a sua imunidade, porque você acaba liberando um hormônio que é o cortisol, o hormônio do estresse. Então, quem está muito ansioso, ele vira um efeito dominó. Isso vai prejudicando o seu corpo como um todo e te deixando suscetível a outras tantas doenças. Por isso que a gente tem que tratar a ansiedade como ela é, uma doença. Como uma doença, e quando ela está pequenininha, é mais fácil tratar. Você não pode deixar chegar ou numa crise de pânico, ou num quadro de incapacidade de sair de casa para buscar ajuda médica. Tem que tentar reconhecer os sinais iniciais. Vamos ver mais uma. Após uma crise de pânico, o paciente geralmente retorna ao normal. A crise de pânico, Kátia, primeiro assim, essa afirmação ela é falsa, né? Então isso é um mito. A crise de pânico é um dos tipos de ansiedade, é o tipo mais avassalador. É como se fosse um tsunami de ansiedade. A pessoa é tomada por uma ansiedade aguda, uma crise aguda, onde ela tem uma percepção de que vai morrer, que vai perder o controle, que vai ter um infarto, um derrame, que ela vai sair de si. Então ela tem uma taquicardia, transpiração, falta de ar. Isso pode ser motivado por uma situação estressante ou pode acontecer do nada. Então isso é um alerta, é um grito do organismo de que aquele organismo adoeceu. Né? Agora, essa crise ela acontece, depois ela passa. Mas quando ela passa, o paciente não fica normal. Ela é tão intensa que o paciente fica com medo de ter de novo. Só de imaginar que vai ter pânico de novo, ele entra em pânico, né? Exatamente. A gente chama isso de agorafobia, medo de passar mal. Isso vai levando à esquiva. Então eu vou evitar entrar no metrô, eu vou evitar uma aglomeração. Por quê? Porque eu não confio mais na resposta do meu corpo. Então, às vezes esse medo que gera depois da crise, ele é pior que a própria crise. Porque o paciente às vezes tem uma ou outra crise e passa a vida com medo, se esquivando, podendo evoluir até para depressão, para outras formas de doenças também graves. Já vê como é severa, então, a doença da síndrome do pânico, porque quando a gente tem uma dor que a gente sente, a gente fala assim, é na perna, é no joelho, é no braço, é na cabeça, é uma coisa, mas quando você tem uma leva tão grande de sensações diferentes, você começa a achar que você está ficando maluco muitas Exatamente. vezes, né? Porque a gente parte do pressuposto que a gente controla o nosso organismo. A síndrome do pânico, ela mostra que não, que quando dispara a resposta de adrenalina, ela pode ser absolutamente sustentada sozinha. Tanto que a maioria das pessoas procura o pronto-socorro na primeira crise e deve fazer isso, afasta-se infarto, derrames, e daí o médico fala, você tem um problema de ansiedade. É até difícil para a ficha cair, né? Não é possível como a ansiedade pode ser tão forte, né? Como a gente pode estar tão à mercê de um quadro psíquico. Para você ver como o cérebro comanda tudo, né? Então. Basta uma onda do cérebro para que tudo se desarranje. Vamos ver mais uma? Vamos. Ansiedade é o oposto de depressão. Isso é um grande mito. E muita gente acha isso, né? Ou tem depressão, fica quieto, ou tem ansiedade, fica agitado. Besteira. Na verdade, é muito comum as duas estarem associadas, né? A ansiedade é essa pressão antecipatória, essa necessidade de controle das variáveis, essa tensão, está sempre assim, à flor da pele. E a depressão é um transtorno diferente do humor. É aquela questão de dificuldade de sentir prazer, tristeza sem motivo, melancolia. As duas, muito comum, andam lado a lado. Aí você imagina como isso é ruim. A pessoa já pensa muito no futuro. E ela está deprimida, nossa, então ela cria versões catastróficas. Pessimistas, tudo né? vai dar errado, né? Então tudo que eu vou fazer vai dar errado. Então é muito limitante uma ansiedade ao lado de depressão. As duas são, na verdade, muito parecidas nas suas formas cerebrais. Baixa serotonina, dificuldade de dopamina, por isso que o tratamento é até meio parecido. Os remédios às vezes funcionam bem para um e para outro ao mesmo tempo. Então não é oposto, são coisas que muitas vezes são associadas, mas que podem também estar isoladas. Agora, você falou de medicação, e também esse é um caminho que muita gente tem medo, fala assim, eu vou tomar remédio para depressão ou para ansiedade e eu vou ficar dependente. A questão é bem outra, quem está doente precisa de remédio, não importa doente de quê, né? Sim, para aqueles casos em que o médico define que vai dar remédio, é importante tratar com medicamento e o quanto antes. Ter paciência com o remédio que demora, usar por um tempo prolongado, geralmente mais de 6 meses, e só interromper com orientação médica. Esse negócio do remédio é preconceito nosso. A gente, como a gente nega a doença, nega o diagnóstico, a gente tem isso, né? Então os remédios têm que ser feitos com cuidado, com ajuda médica. Quando bem feito, o paciente que melhora, ele pode ficar sem remédio. Agora, a pessoa nem começou o remédio, às vezes está pensando em parar, né? Pois é. Então, a primeira coisa é ficar bem, sentir-se bem. Por quê? Porque a ansiedade, tal qual a depressão, é uma doença progressiva. Se você ficar ali, não trata, ela vai crescendo, vai te tomando. E aí você pode ter formas graves, que nem o remédio melhora. Agora, não é só remédio, Kátia. Mudança do estilo de vida, determinação de gatilhos,
terapia. Para ansiedade tem um tipo de terapia muito bom, que é a terapia cognitivo-comportamental. Mas a psicoterapia clássica também é boa. Se você aliar essas 3 coisas, você vai ter um sucesso maior no seu tratamento. Depende da gente, 90%. Não é, do tratamento, é a postura da gente. Reconhecer, ter humildade para aceitar o diagnóstico e buscar ajuda especializada de um médico que você confie e que possa ser um parceiro nesse seu tratamento inicial. Vamos ver mais uma? Vamos. É possível controlar a ansiedade apenas com mudanças de hábitos? Quer dizer, a gente já falou. Em casos leves, sim. Então, atividade física regular diminui a ansiedade, dormir com qualidade, tempo suficiente, tentar exercitar esse foco no presente, né? Não ficar só imerso com esse foco no futuro. Você tem que planejar e tentar treinar essas versões otimistas da realidade. Isso diminui a ansiedade. Trabalhar a respiração, né? Buscar terapia. Às vezes a terapia não precisa ser nem com o terapeuta, pode ser com um amigo, com alguém da família. Verbalizar os problemas, ao invés de ficar guardando tudo dentro de você. Tudo isso vai ajudar. Então, para casos mais leves, só a mudança simples de hábitos pode resolver. Casos mais dramáticos, aí vai ter que ter terapia convencional e medicamento. Mas quem vai ver se a gente está no caso mais leve ou não é o médico, né? É o médico. E o médico ele consegue quantificar isso como história, pela experiência, pelos estudos. Então, é importante buscar ajuda do psicólogo e do médico. Ela diz o seguinte: percebo que sou muito ansiosa. Minha mãe também tem sinais de ansiedade e minha filha de 6 anos vai para esse mesmo caminho. A ansiedade é hereditária? Crianças podem ter ansiedade ou é coisa de adulto? Ótima pergunta, Marcela. Primeiro, a ansiedade é uma doença complexa e tem causas complexas. Sim. Existe, sim, genética. A gente vê famílias, né, que tem muita ansiedade. Então, existe uma tendência genética, mas existe também uma questão de hábitos de vida, ocorrências de vida. Então, existe, sim, hereditariedade. A outra pergunta é, criança tem ansiedade? Pode ter. Criança tem em torno de 9 a 10%. Bastante. É grande? É. Às vezes, formas de transtorno obsessivo-compulsivo, compulsões, TAG, que é uma ansiedade continuamente alta, até crise de pânico. Mas na criança, a gente sempre toma mais cuidado com relação ao diagnóstico, depende da idade. Criança muito novinha é super ansiosa, isso é normal, porque não conhece o mundo, né? Mas é diferente a ansiedade na criança da hiperatividade? Olhando você distingue certinho? O especialista distingue bem. Mas a família não. A família às vezes não. A família confunde déficit de atenção e hiperatividade com ansiedade. Primeiro que às vezes essa pessoa tem as duas coisas, né? Mas para o especialista é bem diferente o déficit de atenção e hiperatividade da ansiedade. São doenças com critérios diagnósticos bem diferentes. Então, se a criança tiver realmente com alteração da qualidade de vida, levar no pediatra, porque pode ter sim quadros de ansiedade em criança. Então aqui é bom buscar ajuda médica. Ela, a Marcela, a mãe, o filho, todo mundo. Todo mundo, porque existe já um histórico familiar, então desde cedo é bom ficar de olho, né? Sexo feminino um pouco mais também. Mulher tem 3 vezes mais ansiedade do que o homem. A gente aqui tem que ser por questões hormonais, por questão da oscilação hormonal. Mas tem uma questão cultural também, da manifestação cultural das emoções, né? Mas a mulher tem mais ansiedade que o homem. E a gente se cobra demais. A gente devia aprender a ser mais desencanada que nem muitos homens. Sem dúvida. O mundo nos cobra, mas a gente também se cobra. E a gente é muito cruel com a gente. A mulher se cobra muito. Tem que ser boa esposa, tem que ser profissional, tem que ser boa mãe. Então a gente não aceita a nossa falha, nosso defeito. É verdade. Então é óbvio que vai esticando o elástico até que ocorra um sintoma físico. E pior é quando ele estoura, né? Pior é quando ele estoura. E aí você tem problemas graves e crises mais fortes. Né? Então, Marcela, busque ajuda médica, tá? Vamos ver mais uma? Vamos lá. Yara, há 2 anos sofri um sequestro relâmpago e até hoje não me recuperei. Tenho pesadelos, me sinto apreensiva e fico desesperada em qualquer situação fora da rotina. Quase não saio mais sozinha. Eu era muito ativa e independente antes do sequestro. Como eu posso retomar minha vida? Que relato, né? É uma pena. A gente está hoje passando por isso. Problema com relação à segurança, à violência urbana. Então, quando a pessoa sofre um trauma, que correu risco de vida. A gente está essa semana com essa questão do furacão na Flórida, no Haiti, no Caraíbe. Então, essas pessoas que passam por esse estresse, esse estressor, elas podem desenvolver um quadro de ansiedade muito grave, chamado síndrome do estresse pós-traumático. Depois que de 4 semanas, até 4 semanas é normal, uma reação ao estresse agudo. Mas ela falou em 2 anos depois de um sequestro. Coisa, né? Olha como isso desajustou o cérebro dessa pessoa e ela passou a ter sintomas de revivência, pesadelos, ansiedade, medo de passar mal, de sofrer de novo. Então isso é síndrome do estresse pós-traumático. Dá para sair dessa, Kátia? Dá, mas não é fácil. Tem que buscar terapia cognitivo-comportamental, tem que ter paciência. Alguns casos precisam de medicamento,
Então ela tem que buscar um psiquiatra, um médico de confiança, uma terapia, um psicólogo, tem que ter apoio da família e se bem cuidadinho dá para escapar. Porque senão você viu como é uma coisa, o sequestro já foi e ela continua presa naquele momento, né? Mas essa dificuldade de superação. Do bem cuidadinho. E para isso a gente tem que acreditar no médico que a gente escolheu para tratar a gente e fazer a nossa parte. Né? Tem que escolher um médico que seja parceiro, que você possa confiar. E é importante que você siga as recomendações dele. Porque não adianta ir para o médico também, tomar todos os medicamentos e continuar trancada dentro de casa. Quer dizer, ele vai te orientar quanto que você tem que enfrentar cada coisa de acordo com o que você está podendo no momento. E muitas formas graves de ansiedade, o que você falou é fundamental, esse enfrentamento progressivo, com as coisas que te dão menos ansiedade até as coisas que te dão mais ansiedade. Esse enfrentamento é importante. O médico pode ajudar e o terapeuta também. Na cognitivo-comportamental, o psicólogo faz isso. Ele vai te ensinando a reconhecer a ansiedade e a encarar progressivamente situações mais desafiadoras. Agora, eu vou te dizer, como é importante fazer uma terapia, né? E aí as pessoas acham que muitas vezes a terapia é para a vida toda, mas não. Você tem que começar a entender como que você age. Somos pessoas tão diferentes, né? Sem dúvida. E ao mesmo tempo, a gente muitas vezes se engana, se ilude com tanta coisa. A terapia é fundamental, né? A autoterapia, a terapia com seus amigos, com seus familiares. Então você refletir sobre os seus sintomas e sobre a gênese, os gatilhos, né? Quase sempre a ansiedade, ela não é ela em si o problema, mas ela sim é o resultado de uma série de outros. Não é um acontecimento, exatamente, né? É uma sequência de acontecimentos crônicos que foram levando ao desarranjo, né? Então, Yara, busque uma ajuda médica, viu? Não se conforme com essa situação, não, viu? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Rosângela, nos últimos meses tenho me sentido estranha, irritada e tensa, com dificuldades para pegar no sono. Sinto tonturas, falta de ar e dor de cabeça quase todos os dias. Por 2 vezes tive sensação de morte e desespero, formigamento e um aperto forte no peito. Passei em clínicos, mas me disseram que estou com a saúde perfeita. Isso pode ser por causa da ansiedade? Pode sim. Todos os sintomas se encaixam bem com o transtorno de ansiedade, né? Essa coisa de estar um pouco tensa sempre, ou sempre um pouco ansiosa, define o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E ela descreve 2 crises mais fortes, né? Onde ela teve um tsunami, um aumento agudo da ansiedade que lembram a síndrome do pânico. E é muito comum você associar vários tipos de ansiedade no mesmo paciente. Ela vai evoluir com medo de passar mal, vai evoluir com esquiva, às vezes com isolamento, e aí vai surgir a depressão. Então é importante buscar ajuda. Tudo isso pode ser de ansiedade. Ela pode alterar o coração, o pulmão, o intestino, a vida sexual, a vida social. A ansiedade pode acabar com o casamento? Pode. Pode levar a pessoa ao desemprego? Pode. Pode levar a pessoa à incapacidade? Pode. A gente tem que respeitar a ansiedade porque ela desarranja todo o organismo. Esse relato também está muito bem feito, tal qual o anterior com relação ao estresse pós-traumático. E aqui a gente tem um exemplo que muita gente em casa deve estar se reconhecendo nele. Espelhando agora. Aqui, ó, me disseram que estou com a saúde perfeita. Quer dizer, se faz os exames, parece que você não tem nada mesmo, né? A primeira coisa é buscar um médico, porque às vezes é um distúrbio de tireoide, um distúrbio hormonal, uma substância que você está usando e nem percebe. Então o médico vai fazer sempre um screening clínico. Vai ver se realmente não é um coração, uma arritmia, uma asma, mas é importante que ela está doente. Está doente do pescoço para cima. Então adoecer da mente também é adoecer. Talvez até mais do que fisicamente, já que o cérebro comanda tantas coisas, como a imunidade, como a parte hormonal, como nossos músculos, nosso coração. Então ela adoeceu sim. Acho que o que ela quis dizer é que os clínicos afastaram causas clínicas. Então eu estou bem. Não, você está mal, continua estando mal. E nem tudo aparece em exame. Tem muita coisa que aparece na conversa com o médico. Por isso que é importante essa confiança que a gente tem que ter no médico que cuida da gente. E a gente falar tudo que a gente sente de verdade. Sem preconceito. O médico vai achar que eu estou louca. Não vai achar que você está louca, que você está sentindo, não é? Sem dúvida. Olha, vou mostrar para vocês um livro que vai ser lançado agora, terça-feira, antes que eu me esqueça. São técnicas, hábitos e dicas para afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Isso aqui vale para todas as pessoas em qualquer idade, né? Todas as pessoas. O livro foi feito com muito carinho, é um trabalho aí de 3 anos. Agradeço, inclusive, aqui a participação, nossas pautas. Muita gente foi compilado de coisas que a gente fala aqui. É um livro, tem coisas sobre estudante, sobre envelhecimento normal e patológico. Legal. É um livro para você ajudar o seu cérebro a ter mais memória, mais atenção, criatividade, mais equilíbrio emocional. É um livro para leigos, da dona de casa, ao empresário, ao estudante. Todo mundo, né? Eu acho um livro bacana. A gente sabe muito sobre, às vezes, nutrição, esporte, mas a gente não faz tanto pelo nosso cérebro, né? Então aí tá uma boa dica aí para uma leitura no fim do ano. Que é o comandante do corpo todo, né? Que é quem controla. O convite está feito, né? Então, dia 18 de
outubro. Agora, terça-feira. 18 de outubro, terça não, a próxima outra. Dia do médico, inclusive. Verdade. Dia de São Lucas, inclusive. Vai ser aqui na Paulista, numa livraria do Conjunto Nacional. Que e na legal. internet ele já está à venda. Também nas principais livrarias do país, ele já está à venda. Então, olha, sugestão fantástica de presente, gente. Às vezes você vai precisar dar um presente, não Para sabe o você que dá. mesmo, inclusive. Vamos Fazer o comer. seu auto-presente Você já primeiro. compra um para você e o outro para outra pessoa, Ou né? empresta, né? Se for uma pessoa querida de perto. O seu, inclusive, já está aí, Kátia. Fez uma dedicatória para você. Oba, pra você vou ler. ler. Adoro. Você sabe que eu sou sua fã, né? Eu agradeço. Pessoalmente e profissionalmente. recíproco. Obrigado. Olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Telles, www.leandroteles.com.br, leandroteles.com.br, Facebook também tem. O Facebook, Neurologista Leandro Telles. Tá. Neurologista Leandro Telles, só dar uma curtidinha e acompanhar nossas matérias. E no Instagram, Neuro Leandro Telles. E ali você tem as fotinhos, passeios em família e tudo mais. Porque isso faz parte da vida. Sem dúvida. E tem que fazer, né? Obrigada. Bom Estarei lá.